Aqui é o pastor Rafael, da Igreja Batista Capital, em Engenheiro Coelho. Esse é o canal do Estudo Bíblico Capital, canal dedicado ao ensino das Escrituras. Nós estamos estudando a carta aos Efésios. Nosso objetivo é crescer em conhecimento da Palavra de Deus. Estamos no 10º vídeo desta série. Se você ainda não acompanhou, pode acompanhar os outros vídeos, estão todos no nosso canal. Podem interagir conosco através dos comentários e... Vamos lá? Hoje nós terminaremos o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. E como já dito antes aqui nos nossos vídeos, o nosso intuito ao estudar os trechos em sequência da Palavra de Deus é que aumente o nosso conhecimento da Palavra de Deus, mas que esse conhecimento também nós possamos crer nessa palavra, porque essa palavra é inspirada por Deus e através desse conhecimento nós possamos aplicar, ter novas atitudes. Nós precisamos ser transformados e é isso que esse trecho do capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 32 vai falar. Na verdade, esse é um trecho dos mais práticos da palavra de Deus. Talvez você, que é um leitor da palavra de Deus, concorde comigo. Muitos trechos da Bíblia contam-nos histórias, ou trechos que mostram muita teologia, alguns outros textos poéticos, textos proféticos que são de difícil interpretação muitas vezes, mas esse trecho, em especial esse trecho que vamos examinar hoje, é um texto muito prático da palavra de Deus. E nós vamos então entender e talvez colocar em prática aquilo que Paulo diz a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, nos versículos do capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Nós vamos ver então aqui esse processo do ensino, da repreensão, dizendo onde estamos errados, e da correção, dizendo, veja, faça desse jeito, porque dessa maneira você agradará a Deus. Vamos lá, vamos acompanhar então. Paulo então começa esse trecho, depois de ter falado na primeira parte da carta, do capítulo 1 ao capítulo 3, sobre a nossa posição em Cristo. Ele vai falar então agora nessa segunda parte, dos capítulos 4 ao capítulo 6, de algo mais prático, de algo aplicável nas nossas vidas. No capítulo 4, ele inicia o capítulo 4 falando sobre unidade, de como a igreja deve ser unida e única diante de Deus, todos à semelhança de Jesus Cristo, podendo contar com os dons derramados dentro da igreja, podendo contar com uma liderança preparada e capacitada por Deus para realizar a obra de santificação dentro do corpo de Cristo. E agora Paulo então vai entrar no processo prático de como haverá essa santificação. Mas antes de ele entrar na santificação propriamente dita, ele vai recordar para nós algo que ele disse no começo do capítulo 2, quem nós éramos antes de Cristo. Vamos ler as Escrituras? Versículo 17. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impurezas. Paulo agora faz um retrato de quem nós éramos antes de conhecer a Cristo, de quem os efésios eram antes de conhecer a Cristo. Assim como ele disse no capítulo 2, nós estávamos separados de Deus, nós não valíamos nada. E aqui ele usa alguns termos, alguns adjetivos que nos mostram isso. Ele fala, nós vivíamos na inutilidade dos pensamentos, tínhamos o nosso entendimento obscurecido, separados de Deus, endurecimento do coração, falta de sensibilidade a Deus, toda sorte de impureza.
Esse é o retrato do velho homem, de um homem que está enlameado no pecado, alguém que vive a parte de Deus, longe de Deus, que não se preocupa com Deus, e nós éramos todos assim. Paulo diz no capítulo 2, agora volta a repetir no capítulo 4, que todos, antes de conhecerem a Cristo, viviam dessa maneira, como os gentios. O fato é que quando nós estamos longe de Deus, com o nosso entendimento obscurecido, separado de Deus, a nossa prática, aquilo que nós fazemos, demonstra que nós estamos longe de Deus. Paulo, então, agora ele quer pegar todo aquele conhecimento teológico e teórico que ele nos ensinou dos capítulos de 1 a 3, mostrando o nosso posicionamento em Cristo, que nós somos novas pessoas. Ele quer mostrar que, de fato, todo aquele que ressurge da morte para a vida, todo aquele que sai das trevas e vem para a luz, deve ter um procedimento diferente em Jesus Cristo. Tanto é que, na maioria das nossas Bíblias, hoje em dia, nós temos os pequenos subtítulos, nas Escrituras. Esses subtítulos eles não fazem parte do texto original, de como Paulo escreveu. Isso foi colocado pelos editores das nossas Bíblias que nós temos nas nossas mãos. E esse trecho tem um subtítulo dizendo o procedimento do Filho da Luz. Mostrando agora, então, que nós que éramos impuros e separados de Deus, agora vamos ter um procedimento diferente. E essa transformação deve ser algo marcante na vida de todo crente. É impossível alguém vir para Cristo e não ter uma mudança drástica, radical no seu estilo de vida, na sua prática, no seu procedimento do dia a dia, seja na família, seja na escola, no trabalho, inclusive no nosso ambiente virtual. Hoje estamos em meio a uma pandemia, estamos todos afastados uns dos outros, mas nos comunicamos pelo celular, via WhatsApp, Facebook, Instagram e tantos outros meios de comunicação digital. Será que nós, filhos da luz, temos procedimentos diferentes da maioria dos gentios do mundo? Isso que Paulo clama aqui e volta então a dizer no versículo 20: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Versículo 22 a 24, muito importante. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Paulo faz um apelo agora. É necessário que haja essa transformação radical nas nossas vidas. Paulo usa a ilustração de um mendigo que está todo rasgado e sujo, com roupas sujas, fedidas e rasgadas. E que por algum processo que acontece na vida dele, ele vai ser transformado e agora ele se apresenta com roupas bonitas, bem vestidas, limpas, cheirosas e passadas. Há uma grande transformação de um velho homem, todo rasgado, para um novo homem, todo limpinho. E a saber, o que Paulo nos ensina é que o que acontece no meio do caminho é que a habitação do Espírito Santo acontece na vida daquele que se converte. Antes, então, tínhamos uma vida obscura e todos nós estávamos separados de Deus e longe de Deus e por isso estávamos entregues a todo tipo de pecado. Mas agora nós nos despimos, tiramos essa roupa, tiramos esse revestimento do velho homem e agora revestimos tendo transformação na nossa mente, tendo transformação da nossa vida espiritual. Tudo aquilo que Paulo ensinou nos 3 primeiros capítulos, agora de fato acontece na vida do crente. Ele é uma nova pessoa em Cristo, escolhida por Deus, redimida pelo sangue de Cristo, e sendo a habitação do Espírito Santo. E por isso, por conta dessa transformação radical, ele agora pode se revestir de uma nova maneira de viver, em justiça e em santidade que vem da verdade de Deus.
Essa é a teoria. Mas Paulo não se contenta em apenas ilustrar isso, mas agora ele vai aplicar isso nas nossas vidas. Quando nós dobramos a dobradiça do livro e passamos ao 4º capítulo, eu comentei em outros vídeos a questão dos imperativos, que são os verbos que nos ordenam fazer coisas. Paulo agora vai nos ensinar e vai nos ordenar, lembra? Entendimento. Nós devemos também crer que isso é a palavra de Deus e aplicar de fato essas novas verdades. Paulo agora então vai nos ensinar, vai nos repreender, mas vai mostrar a correção. Vai dizer, não faça isso, mas faça aquilo, porque isso agrada a Deus. E olha a lista do que Paulo fala. E ele começa o versículo 25 dizendo, portanto, ou seja, uma conclusão, visto que vocês foram transformados, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Largue a mentira e fale a verdade. Aplique isso na sua vida. Depois ele diz, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem. Ou seja, não seja irado, não grite, não brigue com as pessoas, mas viva pela paz uns com os outros. Versículo 28, o que furtava, não furte mais. Agora trabalhe, faça algo de útil com as suas mãos, para que tenha com que repartir com aqueles que estão necessitados. Veja a grande transformação da vida de um homem. Nós não nascemos perfeitos, nós nascemos impuros, longe de Deus, mas agora o Espírito Santo habita em mim por meio de Jesus Cristo que me amou e que me salvou. E agora eu posso ser, eu tenho liberdade de ser uma nova pessoa. E aquele que furtava agora não furta mais, mas agora trabalha com as suas mãos, sustenta a si próprio, a sua família e também sobra para ajudar os outros. Veja que transformação radical. Versículo 29, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, nenhuma palavra inútil, palavra podre, palavra sem sentido, que amaldiçoa os outros, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Agora o crente não fica falando bobagem, não fica xingando, não fica menosprezando, mas agora ele tem palavras boas, palavras que trazem vida. Veja a radical transformação na vida de um crente. Versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, não carregue dentro de você coisas que entristeçam o Espírito de Deus que habita em você. E aí no versículo 31 ele lista essa série de coisas ruins que não devem estar no coração do crente. Livrem-se de toda amargura, indignação, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Tire esse lixo, tire esse entulho do seu coração. Isso pertence ao velho homem. Isso pertence às pessoas que não vivem com Deus. Versículo 32 para fechar. Como é a correção disso? Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse texto é maravilhoso, porque ele nos mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir. Depois de escutar teoria e teologia, agora chega a hora da prática. Nós somos de fato novas pessoas em Cristo? Nós de fato agora temos acesso a toda a riqueza espiritual nas regiões celestiais? De fato nós fomos selados pelo Espírito Santo? Mostre-me através das suas obras. É isso que Paulo está querendo dizer. Mas ele não fala de uma maneira vaga, mas ele nos dá exemplos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E o pensamento que eu quero deixar para todos nós hoje é: a minha vida mudou depois que eu aceitei a Cristo? A vida da minha família mudou? Os meus relacionamentos mudaram? As minhas atitudes mudaram? Será que de fato eu tenho me revestido de um novo homem? Quando as pessoas que me conheciam antes de Cristo olham para mim, veem a diferença de quem eu era para quem eu sou? Isso é fundamental ao cristianismo verdadeiro, a todos aqueles que amam e que seguem a Jesus Cristo. Nós precisamos orar por nós mesmos e buscar compreender e aplicar esse texto nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe a sermos novos homens, novas mulheres em Cristo Jesus. Te espero no próximo vídeo. Até lá!